Dos 50 países da Europa, 32 já disputaram a Copa do Mundo. Mas qual que foi o mais longe que cada seleção conseguiu alcançar? Então nesse vídeo vamos passar por cada país europeu, para ver qual foi a melhor campanha da história de cada um no Mundial. Começando com Portugal, que já conseguiu terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo. Mas não com Cristiano Ronaldo, e sim com Eusébio. Lá em 1966, Portugal era uma potência, com Eusébio liderando a seleção. Eles eram tão fortes que na fase de grupos ganharam os 3 jogos, incluindo uma vitória de 2-0 contra o Brasil, que acabou eliminando a gente daquela Copa. Depois eliminaram a Coreia do Norte nas quartas de final, acredite ou não, e se classificaram para a semifinal contra a Inglaterra. Portugal estava pronto para chegar na final. Mas a Inglaterra era o time da casa com jogadores lendários, então por 2-1, o sonho de Portugal chegou ao fim. Mas Portugal não desistiu. Na disputa pelo terceiro lugar, derrotou a União Soviética, terminando com sua melhor campanha em Copas até hoje. Terceiro lugar. Cada país que terminar no top 4, vamos adicionar nesse ranking. À medida que o vídeo vai avançando, tu não vai acreditar nos times que vão aparecer aqui. Saindo agora de Portugal, vamos para a Espanha, que até 2010 nunca tinha chegado no pódio. Mas com Iniesta, Xavi, Casillas e outras lendas, conquistaram seu primeiro título de Copa, com um gol do título vindo aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. A Espanha está no topo da lista de seleções. Mas continuando, vamos para a França, que conquistou o título não uma, mas 2 vezes. Aí entre essas duas campanhas vitoriosas, teve uma que foi a melhor, a de 1998. A bola colocada para Petit, sai o Tafarel, Petit bateu! Gol! Naquela Copa, jogando em casa, a França teve 6 vitórias em 7 jogos, marcando 15 gols e só sofrendo 2. Esse time de Zidane, Henry e Deschamps era fenomenal. Continuando, depois da França, aí chega na Suíça, uma seleção que já disputou a Copa várias vezes. Aí se a gente olhar para sua melhor colocação final, foi um 6º lugar em 1950. Mas tipo, aquela Copa só tinha 16 times, então a melhor campanha de fato aconteceria anos depois, em 2006. Naquele ano a Suíça caiu no grupo com Coreia do Sul, Togo e França de Zidane, então todo mundo esperava que se classificasse em segundo. Mas aí que veio a surpresa, a Suíça não sofreu nenhum gol, terminando em primeiro. Aí nas oitavas de final enfrentaram a Ucrânia, onde mais uma vez não sofreram nenhum gol, mas também não marcaram, acabando que o jogo foi para os pênaltis. Se a Suíça chegasse nas quartas, seria um feito histórico, mas aconteceu isso. Bateu! Bateu na trave! De pé direito, pegou o goleiro! A Suíça foi eliminada, mas sem sofrer nenhum gol, terminando em 10º lugar. No final, o campeão daquele ano foi a Itália, que garantiu seu 4º título. Mas essa não foi a melhor campanha da Itália na história. Mas enquanto a gente fala da melhor campanha de cada seleção europeia na Copa do Mundo, eu também tô fazendo uma campanha no Futebol Team. Se tu acompanha o canal, conhece o Futebol Team, mas caso tu ainda não conheça, ele é um jogo 100% online e grátis, onde tu se torna um jogador num clube. Esse aqui é meu personagem, eu jogo de meia. E esses clubes que tu entra são formados por outras pessoas de verdade, não tem robô. E eu tenho meu próprio clube chamado Real Soccer. Essa é a galera que tá comigo. Aí no vídeo passado eu falei que ia escolher uma pessoa para ser o assistente. Então eu escolhi ele, o Eri CR7, que tem 99 de over. Mas a gente tá buscando novos jogadores. Para achar o clube, é só vir aqui em motor de busca e pesquisar. Aí para entrar no meu time com um overall ainda maior, tu pode melhorar o teu personagem. Tem um centro de treinamento e pode até abrir packs para ganhar itens e melhorar algum atributo. Também tem duelo de cartas, vestiário, mapa da cidade, etc. Mas para tudo isso tem que ter energia. Então também tem a cafeteria. Energia é um negócio fundamental no Futebol Team, mas se liga só, clicando no link da descrição, você ganha não 10, não 20, mas 50 mil pontos de energia para começar. É muita coisa. A gente se vê lá, só vem aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Agora, depois da Suíça, vamos para a Itália, que fez sua melhor campanha de todas há muito tempo, em 1938. Sim, naquele ano a Copa começava logo nas oitavas e a Itália dominou seus adversários. Derrotou a Noruega, o time da casa, a França, eliminou o Brasil nas semis e ganhou a final da Hungria por 4-2. Com 4 vitórias em 4 jogos, a Itália teve sua melhor campanha de Copa do Mundo até hoje, 100% de aproveitamento. Vamos ver quais outros países vão aparecer nesse top 4. Agora, depois da Itália, a gente chega na sua vizinha Eslovênia, que junto de outros países como Croácia, Sérvia, Bósnia, etc., formava outro país, chamado de Iugoslávia.
Mas para esse vídeo, vamos pegar as campanhas só da forma atual do país, ok? Aí só sobre a sua própria bandeira, a Eslovênia jogou a Copa do Mundo 2 vezes, com a sua melhor campanha em 2010, onde quase se tornou uma zebra gigante. E um grupo com Inglaterra, Estados Unidos e Argélia, eles começaram com tudo, derrotaram a Argélia e empataram com os Estados Unidos. A Eslovênia literalmente liderava o grupo, mas no último jogo contra a Inglaterra, perderam por 1-0, enquanto que os Estados Unidos venceu o seu jogo, então caíram de primeiro para terceiro lugar, terminando em 18º no ranking geral. Agora vamos para o vizinho da Eslovênia, que tem uma história em Copas de muito mais sucesso, a Croácia. A Croácia provou que nada era impossível no futebol. Em 2018, com Modric, Rakitic, Mandzukic e outros, venceram todos os jogos da fase de grupos, incluindo uma vitória de 3-0 sobre a Argentina de Messi. Então foram pro mata-mata, onde fizeram uma das campanhas mais malucas. Derrotaram a Dinamarca nos pênaltis, o time da casa, a Rússia, nos pênaltis também, e enfrentaram a Inglaterra na semifinal. Aí claro, não eram favoritos, mas depois de empate no tempo normal, na prorrogação Mandzukic fez isso. Voltou no meio, Mandzukic! Por 2-1, a Croácia chegou no ponto mais alto de sua história, alcançou a final da Copa do Mundo. Mas contra a França, o sonho chegou ao fim. Ainda assim, terminaram com sua melhor campanha de todas. Nem mesmo a antiga Iugoslávia tinha chegado tão longe. A Croácia está na lista de melhores países da Copa do Mundo. Mas se tem um país que deveria ter um título de Copa, mas não tem, é a Hungria. Sim, a Hungria devia ter uma estrela no seu escudo. Isso porque lá em 1954, simplesmente quebraram o recorde de mais gols marcados numa única edição. Naquele ano tinha um elenco incrível, com Ferenc Puskás e um estilo de jogo revolucionário para a época. Então dominaram a fase de grupos, vencendo a Coreia do Sul por 9-0 e a Alemanha por incríveis 8-3. Depois do mata-mata, derrotaram o Brasil por 4-2, o Uruguai por 4-2 e na final contra a mesma Alemanha começaram vencendo por 2-0. A taça estava na mão, mas numa virada totalmente chocante, a Alemanha fez 3-2, deixando a Hungria com o vice. Imagina! Esse com certeza é o vice mais frustrante que uma seleção já teve. Pelo menos eles entraram na lista das melhores campanhas da Copa do Mundo. Continuando, depois da Hungria, que já ficou com o vice, vamos para um país com menos sucesso no futebol, a Bósnia, que se classificou para só uma Copa do Mundo, a de 2014, onde com jogadores como Dzeko e Pjanic até conseguiram uma vitória, ganharam do Irã. Mas esses 3 pontos não mudaram o destino deles, porque já tinham perdido para a Argentina e Nigéria, então a Bósnia foi eliminada terminando em 20º lugar. Será que um dia vão voltar para o Mundial? Seguindo, a gente chega na Sérvia, um país que sempre chega na Copa como uma potencial surpresa, mas só se decepciona. Pra tu ter uma ideia, a melhor campanha deles foi em 2010, quando foram eliminados na fase de grupos. Perderam pra Gana e Austrália, mas conseguiram derrotar a Alemanha. Acredite se quiser, ganharam da Alemanha, mas perderam para times mais fracos, terminando em 23º na colocação geral. Até hoje não conseguiram fazer melhor que isso. Mas enquanto a Sérvia não foi longe, a sua vizinha Romênia já foi uma das maiores surpresas da Copa. Lá no ano de 1994, a Romênia se classificou para a Copa nos Estados Unidos, onde caiu num grupo com o time da casa. Mesmo assim, terminaram em primeiro, até derrotando os Estados Unidos. Aí nas oitavas de final, a Romênia enfrentou ninguém menos que a Argentina, que mesmo sem Maradona ainda era forte. Mas a Romênia fez o que parecia impossível. Com 2 gols de Dumitrescu, venceram por 3-2. Quem imaginaria? Aí o próximo adversário era a Suécia, um time que a Romênia tinha chance de vencer. Mas depois de um empate, o jogo foi para os pênaltis. Partiu o líbero, pé direito, bateu! Acabou! Nos pênaltis, a Romênia foi eliminada, terminou naquela Copa com sua melhor campanha de todas, um impressionante 6º lugar. Mas acredite ou não, a Romênia não foi a maior zebra daquela Copa. Naquele mesmo ano, a sua vizinha Bulgária também teve sua melhor campanha, indo ainda mais longe. Em 94, com Stoichkov, a Bulgária passou da fase de grupos derrotando a Argentina. Sim, a Argentina perdeu para isso também. Aí depois, nas oitavas de final, derrotaram o México nos pênaltis e chegaram nas quartas, onde enfrentaram simplesmente um dos maiores favoritos, a Alemanha, a atual campeã. Mas a Bulgária mostrou que nada era impossível. Autorizado, bateu! Tá lá! Yankov para Letskov, cabeça na bola! Gol!
Por 2-1, a Bulgária fez uma das maiores surpresas de todos os tempos. Eliminou a Alemanha. Acredite se quiser, avançando para a semifinal. Mas a sorte acabou nas semis. Contra a forte Itália, chegaram no fim da linha. No final, os búlgaros terminaram aquela Copa em 4º lugar. Uma campanha de fato impressionante e surpreendente, entrando na lista das melhores campanhas do Mundial. Continuando, a gente chega na Grécia, que mesmo já tendo vencido até uma Eurocopa, só conseguiu fazer sua melhor campanha em 2014. 10 anos depois de ganhar a Euro, a Grécia foi para a Copa aqui no Brasil e conseguiu um feito gigante para eles: passar da fase de grupos. Pois é, nunca tinham conseguido. Agora queriam ir ainda mais longe, mas o adversário era a sensação Costa Rica. Então parecia o fim para a Grécia, que começou perdendo por 1-0. Até que nos acréscimos... Guecas, o goleiro defendeu! Gol! A Grécia empatou, levando o jogo no fim para os pênaltis. Mas foi aí que Navas virou um herói para Costa Rica. Por 5-3 nos pênaltis, a Grécia foi eliminada, terminando com sua melhor campanha de todos os tempos, 13º lugar. Agora do lado da Grécia, a gente encontra o seu maior rival, a Turquia, que quase chegou na final. Até hoje, a Turquia só jogou 2 Copas, em 1954, quando foi eliminada na fase de grupos, e 2002. Naquele ano parecia que a Turquia ia cair na fase de grupos também, mas conseguiu avançar pelo saldo de gols. Depois derrotaram o Japão nas oitavas e nas quartas venceram o Senegal, chegando na grande semifinal. Mas nas semis tinha a seleção brasileira com Ronaldo. Acredita, Ronaldinho bateu pro gol! Gol! Por 1-0, a jornada da Turquia chegou ao fim, mas ainda conseguiram uma medalha. Na disputa pelo 3º lugar, a Turquia derrotou a Coreia do Sul. A Turquia chocou todo mundo, terminando em 3º lugar, entrando na seleta lista de países que alcançaram o pódio de uma Copa do Mundo. Continuando, chegamos num país que hoje está literalmente banido, a Rússia. Cara, depois da queda da União Soviética, a Rússia nunca tinha sequer conseguido passar da fase de grupos. Mas em 2018, quando sediou, a Rússia já começou sua campanha mostrando que faria diferente, goleando a Arábia Saudita por 5-0. Também derrotaram o Egito, avançando para as oitavas de final. Mas nas oitavas enfrentaram a Espanha. Mesmo assim, a Rússia foi valente, empatando depois de sair atrás e levou o jogo para os pênaltis. Aí a Rússia não cedeu à pressão. Todo mundo de olho, partiu o Xerichev, bateu pro gol! Deu uma dançadinha, bateu! A Rússia está classificada, mais um campeão do mundo vai embora! O time da casa avançou para as quartas de final, chegando no ponto mais alto do seu futebol. Aí tiveram a chance de ir ainda mais longe, indo para os pênaltis de novo, dessa vez contra a Croácia. Só que aí... Correu pra bola, pé direito pra fora! A Rússia foi eliminada, mas terminou com sua melhor campanha, 8º lugar, ficando até na frente de países como Argentina e Portugal. Mas enquanto a Rússia celebrou o fato de chegar nas quartas de final, a sua vizinha Ucrânia já tinha realizado esse feito 12 anos antes. Sim, em 2006, na sua única Copa disputada, a Ucrânia teve uma campanha impressionante. Com Shevchenko no time, a Ucrânia terminou em 2º no seu grupo e se classificou para as oitavas de final, onde enfrentou a Suíça. Essa era aquela Suíça que não tinha sofrido nenhum gol até então. Foi uma partida difícil, mas a Ucrânia conseguiu segurar o empate em 0-0, vencendo depois nos pênaltis. A Ucrânia se classificou para as quartas de final, mas dessa vez enfrentaram os futuros campeões, a Itália. Aí não teve jeito, foram eliminados, terminando aquela Copa tão bem com o 8º lugar. Infelizmente, depois disso, nunca mais apareceram no Mundial. Continuando, a gente chega na Polônia, um país que hoje não é tão forte no futebol, mas que já quase chegou na final. Lá em 1974, a Polônia caiu num grupo difícil, com Argentina e Itália. Para qualquer seleção seria muito complicado, mas de uma maneira surpreendente, a Polônia venceu todos os jogos da fase de grupos. Depois derrotou a Suécia e a Iugoslávia, ficando a só um jogo da grande decisão. Só que aí a Polônia enfrentou a Alemanha, o time da casa. Que azar enfrentar o time da casa, que com o único gol de Gerd Müller derrotou os poloneses. Mesmo assim, não baixaram a cabeça. Na disputa pelo 3º lugar, a Polônia conquistou a medalha de bronze, derrotando ninguém menos que o Brasil. Com 6 vitórias em 7 jogos, terminaram aquela Copa em 3º lugar. De fato impressionante, entrando na lista de países que terminaram no pódio do Mundial.
Eu não imaginava eles aqui. Deixando a Polônia para trás, chegamos na Eslováquia, que alcançou um baita feito. Em 2010, a Eslováquia caiu no grupo com a Itália, a então campeã. Aí na última rodada da fase de grupos, os dois se enfrentaram num jogo decisivo, onde quem vencesse iria para as oitavas. A Itália era a favorita, mas a Eslováquia fez isso. Que pode tomar agora! Olha a chance! Eslováquia chega para definir a parada! Com uma vitória por 3-2, a Eslováquia eliminou a Itália. Uma verdadeira zebra para chegar nas oitavas de final. Mas o próximo adversário era a Holanda de Robben, que dessa vez não deixou a Eslováquia fazer surpresa. Então os eslovacos terminaram a Copa em 16º lugar. Antigamente, a Eslováquia fazia parte da Tchecoslováquia, que é onde tiveram os anos dourados do seu futebol. E o mesmo vale para a República Tcheca. Desde que se separou da Eslováquia, a Tchequia só jogou uma Copa do Mundo, a de 2006, onde caiu no grupo com Estados Unidos, Gana e Itália. As expectativas eram altas para que ficassem pelo menos em 2º lugar. Pra tu ter noção, eles tinham Peter Cech e Pavel Nedved, o bola de ouro de 2003. Então começaram bem, derrotando os Estados Unidos por 3-0. Mas depois veio a decepção, perderam pra Gana e depois pra Itália. Com isso, os tchecos foram eliminados, terminando a Copa do Mundo em 20º lugar. Agora outro time que já foi forte, mas hoje tem dificuldades, é a Áustria. Os austríacos não jogam a Copa há mais de 20 anos. Mas teve uma época que fizeram uma campanha digna de campeã. Em 1954, a Copa foi realizada na Suíça e a Áustria foi com tudo. Passaram pela fase de grupos com facilidade e chegaram nas quartas de final, onde enfrentaram o time da casa num jogo que entrou para a história. A Suíça começou forte, abrindo 3-0, mas a Áustria conseguiu uma baita virada para 5-3. Aí a Suíça marcou de novo, a Áustria fez o 6º, a Suíça marcou o 5º e finalmente a Áustria fez outro. Por incrível 7-5, o jogo terminou com um recorde de mais gols marcados em uma única partida de Copa. A Áustria avançou para as semifinais, mas dessa vez enfrentou a Alemanha, que acabou com eles. Mas ainda não tinha acabado. Na disputa pelo 3º lugar, enfrentaram o Uruguai, os atuais campeões, e ganharam de novo, terminando aquela Copa em 3º lugar. Foram incríveis. A maioria das pessoas nunca imaginaria a Áustria no top 4. Vamos ver quem mais vai aparecer por aqui. Mas agora, saindo da Áustria, chegamos numa das maiores seleções do mundo todo, a tetracampeã Alemanha. Os alemães ostentam 4 títulos de Copa, mas entre essas 4 conquistas, tem uma que se destacou. Adivinha qual? A de 2014. Naquele ano, a Alemanha mostrou toda a sua força, passando pela fase de grupos com 2 vitórias, derrotou a Argélia nas oitavas de final e a França nas quartas. Então chegaram nas semis, onde todo mundo sabe o que aconteceu. Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol! 7-1 contra a gente. Com isso, a Alemanha chegou na final, onde teve um jogo duro contra a Argentina, mas com gol de Götze na prorrogação, garantindo a vitória por 1-0. Com 6 vitórias e um empate, a Alemanha fez em 2014 sua melhor campanha na história. Mas assim, de uma forma totalmente inesperada, depois de sua melhor campanha, a Alemanha teve literalmente sua pior performance na edição seguinte, sendo eliminada na fase de grupos. Aí no mesmo ano que a Alemanha teve sua pior Copa, uma seleção teve sua melhor campanha, a Bélgica. Esse foi o auge da geração belga, com De Bruyne, Hazard, Lukaku e outros, tinha um time pronto para vencer a Copa do Mundo. Ganharam todos os jogos da fase de grupos, incluindo uma vitória sobre a Inglaterra, nas oitavas uma virada sobre o Japão e nas quartas... Lá vem a Bélgica de novo, Marcelo na marcação! Gol! Eliminaram a seleção. Com isso, a Bélgica chegou na semifinal, ficando a só um jogo da decisão. Mas o Umtiti acabou com o sonho deles. Mesmo assim, ainda podiam sair com medalha, então derrotaram a Inglaterra para terminar com o histórico 3º lugar, ficando ao lado de outras seleções com o bronze da Copa do Mundo. Tu pode achar que ficaram tristes por não chegar na final, mas se liga na festa que teve na volta para casa. Mas enquanto a Bélgica nunca chegou na decisão, seus vizinhos na Holanda já chegaram 3 vezes. Mas acredite ou não, em todas terminaram com vice. Aí a melhor campanha foi justamente quando tiveram seu último vice, em 2010. Naquele ano tinha um elenco cheio de estrelas, com Robben, Sneijder, Van Persie, e mostraram sua força.
Ganharam todas as partidas da fase de grupos, nas oitavas derrotaram a Eslováquia, depois viraram para cima do Brasil e derrotaram a zebra Uruguai para chegar na final contra a Espanha. Imagina, os espanhóis eram um adversário muito difícil, mas o Robin teve a chance de decidir tudo. A chance do Robin, ele o goleiro, bateu, Casillas, salvou! Um erro gigante, que acabou custando tudo, porque nos minutos finais da prorrogação, o Iniesta marcou o gol decisivo para a Espanha. Com 6 vitórias em 7 partidas, a Holanda terminou com sua melhor campanha de todos os tempos. Mas mais uma vez foram vices, ficando do lado da Hungria e Croácia. Pelo menos a Holanda já venceu uma Eurocopa, assim como seus vizinhos, a Dinamarca. A Dinamarca venceu a Euro de 92. Aí 6 anos depois dessa conquista, tiveram a chance de ir longe na Copa do Mundo. Com jogadores como Peter Schmeichel e Laudrup, a Dinamarca passou da fase de grupos e acabou com a Nigéria nas oitavas. Eles mostraram um poder de ataque gigante, mas o próximo adversário era o Brasil, o atual campeão. A seleção era a total favorita, mas a Dinamarca marcou nos primeiros minutos. Depois o Brasil virou o jogo, mas no segundo tempo a Dinamarca marcou outro, tava dando muito trabalho. Até que o Rivaldo marcou o terceiro, selando a eliminação da Dinamarca. Com isso, os dinamarqueses terminaram em 8º lugar, sua melhor campanha até hoje. Subindo mais um pouco, a gente chega em outro país nórdico, a Suécia, que em 1994 conseguiu terminar em 3º lugar. Mas acredite ou não, já fizeram ainda melhor que isso. Lá no ano de 1958, a Suécia foi sede da Copa, onde as expectativas eram gigantes. Eles eram de fato muito fortes, tanto que eliminaram a União Soviética liderada por Lev Yashin e nas semifinais derrotaram a Alemanha. A Suécia parecia destinada a ser campeã, mas tinha um pequeno problema, o Brasil de Pelé. Então por 5-2, essa campanha histórica da Suécia terminou com a medalha de prata, entrando na lista de países que chegaram na final, mas nunca ganharam. Por pouco os caras não têm uma estrela no escudo. Agora vamos pro vizinho da Suécia, o país do Haaland. Cara, se tu não lembra da Noruega numa Copa do Mundo, é porque a última vez que apareceram foi em 98, justamente quando tiveram sua melhor campanha. Eles caíram no grupo com Marrocos, Escócia e Brasil, onde empataram os 2 primeiros jogos. Então para se classificar, precisariam derrotar a seleção brasileira. Parecia uma tarefa impossível, que depois de sofrer um gol no segundo tempo, parecia mais difícil ainda. Até que... Júnior Baiano, vai na marcação, chegou, falhou, olha a Noruega, bola batida, gol! Aí Henrique dá pra cobrança, partiu, bateu, Tafarel foi nela, não deu. Com uma virada incrível, a Noruega derrotou o Brasil. Acredite se quiser, uma vitória tão surpreendente que merecia um troféu por si só. Então eles e o Brasil se classificaram, mas nas oitavas veio outro desafio, a Itália. Aí dessa vez a Noruega não conseguiu repetir o feito, terminando aquela Copa em 15º lugar. Saindo da Noruega, vamos para outro país nórdico, a Islândia, um país que tem um recorde de menor população a se classificar. Imagina, só tem 300 mil habitantes. Eles classificaram para a Copa de 2018, onde depois de uma campanha impressionante na Euro anterior, todo mundo tinha muita expectativa. Aí até que começaram bem, empatando o primeiro jogo contra a Argentina de Messi, mas depois veio o balde de água fria, perderam para a Nigéria e para a Croácia, sendo eliminados e terminando em 28º lugar. Na verdade, só deles jogarem a Copa já foi impressionante, mas talvez ainda mais impressionante seja uma seleção chegar nas quartas sem vencer nenhum jogo. Sim, depois da Islândia, vamos para Irlanda, que não joga a Copa há um tempão, mas em 1990 fizeram uma campanha surpreendente. Em um grupo com Inglaterra, Holanda e Egito, eles literalmente empataram todos os jogos. Mesmo assim, conseguiram avançar. Então nas oitavas de final enfrentaram a Romênia e de novo empataram. Com isso, o jogo foi para os pênaltis. Partiu Timóteo, pé direito! Defendeu o goleiro! Passagem da Irlanda, olha a batida! Gol! Então a Irlanda chegou nas quartas, onde agora precisaria derrotar a Itália. Mas dessa vez nada de empate. Perderam por 1-0, terminando a Copa em 8º lugar. Vale mencionar também a campanha de 2002, onde jogaram bem, vencendo um jogo e empatando 3, mas acabaram eliminados nas oitavas. Agora, depois da Irlanda, seus vizinhos na Irlanda do Norte também fizeram uma campanha impressionante, mas essa faz mais tempo. Lá em 1958, a Irlanda do Norte caiu num grupo difícil com a Alemanha, Argentina e Tchecoslováquia.
A maioria pensava que seriam eliminados de certeza, mas a primeira partida, uma surpresa. Derrotaram a Tchecoslováquia, depois perderam para a Argentina, então tudo ia ser decidido na partida contra a Alemanha. Não podiam perder. Aí mais uma vez a Irlanda do Norte surpreendeu todo mundo, segurando os alemães no empate. Então ficaram empatados em pontos com a Tchecoslováquia. Mas naquela época não tinha critério de desempate, então precisava fazer um jogo de desempate. E foi aí que a Irlanda do Norte mostrou sua força. Com virada e gol na prorrogação, eles derrotaram os tchecos, avançando para as quartas de final. Mas contra a França não deu certo, 4-0. Ainda assim, terminaram em 8º lugar na classificação geral. Ainda no Reino Unido, a gente chega na Escócia, um país que não aparece na Copa há mais de 20 anos. Mas mesmo que para eles seja decepcionante não jogar o Mundial, é ainda mais decepcionante quando jogam, porque em literalmente todas as vezes a Escócia foi eliminada na fase de grupos. Mesmo assim, teve um ano que eles quase avançaram, em 1974. Naquele ano, caíram no grupo com Zaire, atual Congo, Iugoslávia e Brasil, os atuais campeões. Era um grupo difícil, mas a Escócia estava pronta. Venceram o primeiro jogo contra o Zaire, empataram com a Iugoslávia e ainda conseguiram empatar com o Brasil. Eles não foram derrotados por ninguém, mas pelo saldo de gols, a Escócia acabou atrás, sendo eliminada ali mesmo. Deixando a Escócia, seguimos para o país de Gales, que em 2022 jogou o torneio pela segunda vez em sua história. Mas mesmo com jogadores como o Bale, não conseguiram superar sua primeira campanha, que foi feita em 58. Naquele ano, o país de Gales caiu num grupo com o time da casa, Suécia, Hungria e México. Um grupo realmente difícil. Mas de uma forma surpreendente, não perderam nenhum jogo. Empataram todas as partidas, terminando empatados em pontos com a Hungria. Aí como não tinha critério de desempate, precisavam fazer um jogo para desempatar. Lembrando que a Hungria era a vice-campeã da época. Mas o país de Gales chocou todo mundo de novo. Depois de sair atrás do placar por 1-0, viraram para 2-1. Sim, eliminaram a Hungria. Agora no mata-mata o país de Gales queria mais, mas enfrentaram o Brasil de Pelé, que marcou o único gol do jogo. O país de Gales foi eliminado, mas ainda terminou com o 5º lugar na Copa do Mundo, 6 posições na frente da Inglaterra. Mesmo sendo os inventores do futebol, a Inglaterra sempre se frustrava na Copa do Mundo, principalmente vendo seleções como o país de Gales indo muito melhor que eles. Mas 8 anos depois, a Inglaterra finalmente subiu para o topo. Em 66, sediando a Copa do Mundo, os ingleses lideraram o grupo com Uruguai, México e França. Depois avançaram para as quartas de final, derrotaram a Argentina, em seguida Portugal de Eusébio e finalmente enfrentaram a Alemanha em uma batalha difícil. A Alemanha marcou primeiro, depois a Inglaterra virou, mas no minuto 89 a Alemanha empatou. O jogo foi para a prorrogação, onde Geoff Hurst marcou um dos gols mais polêmicos de todos os tempos. Um gol que claramente não cruzou a linha, mas o bandeirinha disse que sim, 3-2. Depois o Hurst então fechou o caixão com um golaço, fazendo 4-2. Com 5 vitórias e um empate, a Inglaterra ergueu seu único troféu da Copa do Mundo. Então essa foi a melhor campanha de cada seleção europeia na Copa do Mundo. Qual tu acha que foi mais surpreendente? Lembrando que eu tô procurando mais jogadores pro meu time no Futebol Team, só ir aqui no primeiro link da descrição. E se tu curtiu esse vídeo, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!